Boa noite a todos. Tendo 8 vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 33ª sessão ordinária do ano 2025. Agora que são 18 horas e 36 minutos, iniciamos os trabalhos. Peço que cada um faça 1 minuto de silêncio para fazer suas orações de acordo com as suas crenças. Podemos começar? Expedientes que dependem de apreciação, deliberação e decisão. Expediente do Executivo, não constam. Expediente da sociedade e das esferas do governo, não constam. Expediente da Câmara. Em plenário, coloco o projeto de lei número 23, que propõe estimular a contratação de jovens aprendizes no município de Silvianópolis. Através do programa, passa o município a apoiar, divulgar e reconhecer empresas que já cumprem a legislação federal. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação de segundo turno, nominal, ao projeto de lei número 23. Abra a palavra ao vereador que queira se manifestar referente ao projeto. Vereadora Degiane, gostaria de falar? Boa noite a todos, colegas. Boa noite. A todos aqueles que estão nos assistindo. Seja bem-vinda, Aline. Então, já foi falado outra semana, né, sobre esse projeto. E é um projeto muito importante para que os jovens tenham a oportunidade de ter um emprego, né? É isso. Então, conto com o apoio de todos os colegas vereadores. Mais uma vez, para a segunda votação. Muito obrigada a todos. Obrigada, vereadora Degiane. Algum outro vereador gostaria de falar sobre o projeto? Vamos passar agora à votação do projeto de lei número 23. Vereadora Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 7 votos, nenhum rejeitado. Agora coloco o projeto de lei número 24, que institui o selo Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente Aprendiz, propondo estimular a contratação de jovens aprendizes, reconhecendo empresas amigas do jovem e do adolescente aprendiz, com selo que identifique a responsabilidade social da empresa perante os órgãos, instituições e a própria sociedade. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação de primeiro turno, nominal, ao projeto de lei número 24. 24, né? Abra a palavra aos vereadores que queiram se manifestar referente ao projeto de lei número 24, que está em votação. Podemos passar para a votação? Vereadora Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim.
Giovana de Paiva, Sim. João Guilherme Carvalho da Silva, Sim. José Hélio de Brito Júnior, Sim. José Renato da Silva Sim. e Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 7 votos, nenhum rejeitado. Indicação número 34 da palavra da vereadora Regiane Rosângela Marques, que indica ao senhor prefeito que seja adotada as providências necessárias para a melhoria da iluminação pública na rua Monsenhor Otávio, Rua da Antiga Vila, substituindo as lâmpadas atuais por lâmpadas de LED, tendo em vista a precariedade e a insuficiência da iluminação atual, que tem comprometido a segurança e o bem-estar dos moradores. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação simbólica da indicação número 34. Aquele que é favorável à aprovação da indicação, permaneça como se encontra, ou se manifeste ao contrário. Aprovado por 7 votos, nenhum contra. Antes de colocar a apreciação à ata número 32 da reunião de 2025, eu gostaria, se for possível, vereadora Giovana, que falasse sobre essa questão dessa indicação, que inclusive ela já foi feita em outros momentos, né? E eu gostaria que fosse falado pelo senhor. Eu acho, se eu não me recordo, foi em meados de fevereiro, já houve a indicação em questão a isso para a prefeitura, para ver se havia uma melhoria em questão a essa rua e principalmente ao consumo de drogas que estava tendo nessas casas, nessas construções. Então, eu lembro que eu até me falei com o Jorge na época sobre isso, se daria para fazer alguma coisa, o que seria feito. Então, mais uma vez, a gente está aqui, né? Já está quase um ano, então eu gostaria que eles tivessem um olhar melhor para essa rua mesmo, porque realmente ali está um negócio feio mesmo. E a população ali está com medo de voltar para suas casas, com medo de passar ali devido à escuridão que está ali, né? Tanto ali quanto próximo à minha casa também, por falta de postes. E aqui em Silvanópolis eu tenho visto que tem muitas ruas enquadrando nesse requisito. Eu acho que a gente precisa ver como que faz para trocar todas as lâmpadas, porque tem muitas ruas aqui em situação escura à noite. Se a gente andar à noite pelas ruas, que são inúmeras ruas aqui que estão sem condições de andar à noite, que dá certo medos mesmo. Tem estudantes que voltam ali mesmo no beco do Vianico ali, descendo ali, a escuridão também é bem feia à noite. E eu ouvi falar também que ali não é área verde, tem donos, e já foi também a indicação para ali também, onde esses dias de novo moradores vieram reclamar novamente por conta da escuridão. Então acho que a gente vai precisar dar um olhar maior para essas lâmpadas e estar trocando todas as lâmpadas da cidade, que o prefeito atente-se a isso para estar trocando todas, né? Sim. Obrigada, vereadora Giovana. Vereadora Dejane, gostaria de falar sobre o mesmo assunto? Então, foi bom, bem lembrado, a vereadora Giovana expôs, e você, vereadora presidente Regiane, que eu estou lembrada que eu pedi isso daqui, dessa rua, também, porque alguns moradores vieram me cobrar a respeito disso, falaram comigo pessoalmente, porque realmente está muito escuro, perigoso, é um lugar bem assim, que as pessoas estão com medo de passar lá. Eu estou bem lembrada dessa questão aqui também, desse pedido, dessa iluminação. Espero que nós todos sejamos atendidos. Obrigada. Entendi. Obrigada, vereadora Dejiane. E essa indicação que eu acabei colocando aqui, ela foi até porque um munícipe, né, o senhor Pedro Paiva, ele encaminhou um e-mail para nós, a aclamação do povo, né, para que seja resolvida essa situação neste local, porque está trazendo periculosidade para as famílias, não só, né, na questão da iluminação, mas também na questão de atos ilícitos que estão acontecendo lá neste local. E aí uma coisa puxa a outra, né? Até porque se não tem iluminação, aí fica mais fácil, né, para todo e qualquer tipo de criminalidade, atos, enfim.
E aí vem a questão também que tem aonde se abrigar, aí porque tem uma casa, né, um muro, alguma coisa assim parecida. Então, esta solicitação ela já é antiga, já não é agora a primeira vez, e eu acho que, além da gente, né, estar fazendo a cobrança, a gente deixar claro que esta cobrança não é de hoje, como a vereadora Giovana falou, que ela mesma já faz um ano, a vereadora Degiane também. Então, assim, todos nós, com certeza, já recebemos, né, uma solicitação para um olhar nesse local. Mas é isso, obrigada. Vereador, o senhor poderia fazer a leitura para nós da ata? Sim. 32ª reunião ordinária do ano de 2025. Ao 6º dia do mês de outubro do ano de 2025, às 18h50, sob a proteção de Deus e mediante quórum regimental, a senhora presidente Regiane Rosângela Marques declarou aberta a sessão. Presentes os senhores vereadores Ana Tereza Beraldo, Degiane Domingues da Silva, Francisco de Assis Mendes, Giovana de Paiva, João Guilherme Carvalho da Silva, José Hélio de Brito Júnior, José Renato da Silva, Luiz Fernando Nogueira dos Santos e Regiane Rosângela Marques. Dando início aos trabalhos, a senhora presidente pediu ao secretário para fazer a leitura das matérias destinadas ao expediente. Do Executivo não consta. Do Legislativo, o projeto de lei número 22, de autoria do vereador João Guilherme Carvalho da Silva, que prevê a publicação mensal nos sites dos órgãos da administração direta e indireta da listagem dos empregados contratados por intermédio de empresas prestadoras de serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Projeto número 23, que institui o programa de contratação de jovens aprendizes pelas empresas no município de Silvanópolis. Indicação número 32, do vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos, que indica ao senhor prefeito a instalação de 2 câmeras de monitoramento na rua Francisco Teodoro de Almeida, sendo uma no entroncamento quando se sobe e outra no entroncamento quando se desce o morro, com a finalidade de identificar e coibir o tráfego irregular de caminhões pesados. Indicação número 33, do vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos, que indica ao senhor prefeito a instalação de dispositivos redutores de velocidade na rua José Claudino, no bairro do Morro, e na rua Sebastião Francisco Leal, no bairro Pôr do Sol. Ata da 31ª reunião ordinária do ano de 2025. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo não constam. Dando prosseguimento, a senhora presidente passa a palavra ao secretário para a leitura das matérias destinadas à ordem do dia. Votação de segundo turno, nominal, ao projeto de lei número 22, colocado em votação e aprovado por 8 votos. Votação de primeiro turno, nominal, ao projeto de lei número 23, colocado em votação e aprovado por 8 votos. Votação simbólica da indicação número 32, do vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos, colocado em votação e aprovado por 8 votos. Votação simbólica da indicação número 33, do vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos, colocado em votação e aprovado por 8 votos. Votação simbólica da ata da 31ª reunião ordinária, colocada em votação e aprovada por 8 votos. Informações da Câmara Municipal. Ofício número 83, encaminhando a matéria do projeto de lei número 17, aprovada ao Poder Executivo. Ofício número 29, do setor contábil ao Poder Executivo, encaminhando as informações sobre a servidora lotada para as funções do banheiro público municipal. Ofício número 27, de 2025, do Gabinete Parlamentar da vereadora Giovana de Paiva, solicitando recursos ao excelentíssimo senhor deputado estadual Noraldino Júnior, para a ação de castração animal. Ofício número 84, à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Silvanópolis, sobre o convênio de cooperação técnica. Informações do Poder Executivo Municipal. Ofício número 252 foi retirado da pauta para remessa ao Executivo por irregularidade da matéria. Ofício número 251, encaminhando à Casa Legislativa o substitutivo à matéria do projeto de lei número 21, que versa sobre o plano plurianual do município de Silvanópolis 2026 a 2029. Ofício número 243, à Casa Legislativa, nos termos do artigo 4º da Lei Municipal número 1088, que prevê o Conselho Municipal dos Direitos Animais, CMDA. Solicita que se digna indicar um representante do Poder Legislativo para prosseguimento do procedimento de formação do Conselho Municipal. Ofício número 259, que presta informações quanto à invasão, ataque hacker a contas bancárias do município. Informações da Sociedade das Esferas de Governo, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Campanha,
Ofício circular número 13, convidando para a reunião pluripartidária em defesa da UENG. Tribuna aos vereadores. Aberta a palavra aos vereadores, assumiram a palavra os vereadores Giovana de Paiva, João Guilherme Carvalho da Silva, Luiz Fernando Nogueira dos Santos, Regiane Rosângela Marques, e encontrando-se registrado por vídeo pelo Facebook oficial da Câmara de Silvanópolis, nessa data, qual segue os diálogos informativos dos vereadores. Despacho de publicidade pela gravação e transmissão da reunião via Facebook. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou por encerrada a sessão, determinando a lavratura dessa ata, que lida e achada conforme, segue assinada pela mesa diretora e demais edis. Aquele que é favorável à aprovação da ata permaneça como se encontra, ou se manifeste em contrário para adequações ou rejeição referente à leitura da ata. Por favor, vereador João Guilherme. Eu gostaria só que fizéssemos algumas correções na parte de informações do Poder Executivo Municipal. O ofício 252 foi retirado de pauta para remessa executivo, provavelmente por irregularidade da matéria ou para regularização da matéria, eu não sei. Aqui não consegui entender o que quis dizer. Outra coisa que precisa ser corrigida também, o ofício 243, a Casa Legislativa, prevê o Conselho Municipal de Direitos Animais. É o Conselho escrito com S, aqui está escrito com C. E, por último, solicita que se digne a indicar um representante do Poder Legislativo para prosseguimento. Aqui está par prosseguimento. Então, só para fazer essas adequações gramaticais. Mas em relação à numeração do conselho, está certo? Eu não entendi essa parte. Acho que está certo. Não sei, porque da Lei Municipal 1088 prevê o Conselho Municipal de Direitos Animais. Então, é só mudar aqui onde está escrito Conselho, C-O-N-C-E, C-O-N-S-E. Obrigada. Nada. Podemos passar, então, a ata somente com essas correções? Informo que os expedientes foram repassados aos vereadores e publicados nos termos regimentais. Informações da Câmara Municipal. Ofício número 85, que encaminha ao senhor prefeito a matéria do projeto de lei número 22, 2025, aprovado na 32ª reunião ordinária. Ofício número 86, que encaminha ao senhor prefeito as indicações número 32 e 33 de 2025, aprovadas pela Câmara Municipal. Ofício número 87, ao senhor prefeito, informando sobre a necessidade de adequações na proposta de lei orçamentária do exercício 2026, conforme fixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 1091, deve o Executivo especificar no projeto de lei orçamentária anual dotação para reserva de recursos para emendas individuais, com a finalidade de atendimento às emendas individuais a que se refere o artigo 143-A da Lei Orgânica Municipal, Orçamento Impositivo. Ofício número 88, ao Poder Executivo, em atendimento ao requerimento número 34 de 2025, da Comissão Permanente de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamentos, requer informações ao Poder Executivo, nos termos da Lei Municipal 856 de 2014, para apreciação da matéria do projeto de lei número 18, de incentivo às empresas. Ofício número 89, ao Poder Executivo, em atendimento ao ofício número 243 de 2025, Gabinete da Prefeitura, indicando o representante do Poder Legislativo ao Conselho Municipal dos Direitos dos Animais. Ofício número 28, do Setor de Atendimento ao Cidadão, solicitando o Poder Executivo Municipal providências acerca de expediente recebido por essa Casa de Leis, no que se refere ao imóvel abandonado na rua Monsenhor Otaviano, que com a falta de iluminação pública adequada naquele local, contribui para que no imóvel abandonado seja utilizado para a prática de atos libidinosos e atividades ilícitas, além de representar risco às crianças que, por vezes, brincam nas ruínas ali existentes. Ofício número 28, do Setor de Atendimento ao Cidadão, ao senhor Pedro Amaral de Paiva, informando as providências adotadas após recebimento do expediente de sua autoria. Requerimento número 34 de 2025, da Comissão Permanente de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamentos, solicitando informações à matéria do projeto de lei número 18 de 2025. Ofício número 29, do Setor de Contabilidade, ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando informações
funcionais da servidora cedida para a Câmara Municipal ao Departamento de Atendimento ao Cidadão. Do Executivo Municipal, ofício número 261, encaminhando à Casa Legislativa o decreto número 72 de 2025, que versa sobre o tombamento do bem cultural Casarão do Homero Brasil Filho, localizado na rua Edmundo Carneiro, número 5, centro de Silvanópolis. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo. Da sociedade, o munícipe Pedro Amaral de Paiva remete expediente à Casa Legislativa, solicitando providências urgentes à iluminação pública e à situação de abandono no terreno na rua Monsenhor Otaviano. Obrigado, vereador João Guilherme. Nada. Gostaria só de fazer uma correção. No momento da leitura da ata, foi falado sobre fazer algumas correções, né? Então, nós vamos passar para votação ou não, né, mesmo tendo a correção, tá bom? Então, aquele que é favorável à aprovação da ata, permaneça como se encontra. Ou se manifeste em contrário para adequações ou rejeição. Então, quem é favorável, né, à votação simbólica, desde que é mesmo assim sendo feitas as correções. Sim? Sim, será feito. Ok. Obrigado, viu? Só peço desculpas, tá? Então, aprovado por unanimidade e nenhum rejeitado, somente com correção. Obrigada. E agora nós vamos passar o uso da palavra ao vereador Luiz Fernando. Uma boa noite a todos. Boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, colegas vereadoras, os servidores desta Casa de Leis, cumprimento a Aline aqui presente e cumprimento a todos que nos acompanham através das redes sociais da Câmara. Hoje, na verdade, o que eu quero falar aqui, que eu pautei, né, para essa tribuna, esse momento na tribuna, é um agradecimento. Quero agradecer a gestão municipal, na pessoa do Edrei, secretário de Obras. Teve uma ocorrência lá no Morro na sexta-feira à tarde, que precisou do caminhão-pipa, e eu liguei, o Drey prontamente, dentro de pouquíssimos minutos, chegou com a equipe, né? Então, eu quero agradecer por essa atenção e pelo serviço que foi prestado. E quero também agradecer à gestão municipal, na pessoa do prefeito Lúcio, que sancionou, né, o projeto de lei. Ele é de minha autoria, mas tem a colaboração de cada vereador, de cada vereadora, como eu disse aqui no dia que foi aprovado no segundo turno, né, esse projeto ele é nosso, ele tem a contribuição de cada um de vocês. Então, quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês e agradecer à gestão que sancionou. Eu soube na tarde de hoje, né? Então, a minha gratidão ao prefeito Lúcio e que nós sigamos somando forças, o poder executivo e o poder legislativo, né, para que a gente possa alcançar todas essas melhorias que a gente deseja para o nosso município, para a vida da nossa população, e é um projeto de saúde pública, então é de interesse de todos nós. Então, a minha gratidão a todos. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Luiz. Tá, vamos passar primeiro para o vereador João Guilherme, aí eu passo a palavra para você, pode ser? Vereador João Guilherme. Boa noite a todos. Quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham. Agora nós estamos com câmera nova aqui. A gente deve estar até mais bonito na resolução, hein? Por isso todo mundo tem que ficar sorriso agora. Obrigado, viu? Ao Luiz que está nos dando suporte, a equipe de comunicação da Câmara, a Isabela, enfim, todo mundo, todos os servidores que colaboram para que as melhorias aconteçam. Agradecer a Aline, que está aqui presente hoje. Obrigado, Aline, por vir nos prestigiar, por vir nos assistir, nos ouvir. E a todos que nos acompanham também pela rede social, pelo Facebook da Câmara. Eu também, assim como o Luiz, fiz uma reserva aqui no meu tempo de tribuna para agradecer. E o meu agradecimento hoje vai dirigido às pessoas que colaboraram para a realização do evento de ontem, lá no Parque de Exposição, que foi um evento muito bonito, em comemoração ao Dia da Criança. Foi uma celebração maravilhosa, que as famílias estiveram reunidas, as crianças estiveram presentes lá. Foi um momento maravilhoso, um momento que vale a pena ser vivido. Todos os anos, quando eu participo, eu acho que eu saio muito mais feliz do que as próprias crianças.
de tão bom que é estar lá com aquela equipe, as pessoas que realmente arregaçam as mangas e colocam as coisas para caminharem, colocam a mão na massa verdadeiramente, porque todo mundo ali empenhado, fazendo acontecer. No final, recolhemos tudo em questão ali de minutos, todo mundo mobilizado, ajudou a recolher o lixo. Então, assim, ficou tudo impecável, deixou tudo arrumadinho. Eu quero parabenizar todo mundo, na pessoa da Cláudia e do Cid, mas, assim, só para não esquecer de pessoas que talvez eu esqueço de mencionar aqui, que tenham ajudado indiretamente, e quero propor até para vocês, caso os vereadores concordem e estejam comigo nessa, para a gente fazer, em nome de todos os vereadores, uma moção de aplausos para eles, porque eu acho muito bacana a iniciativa, não só por ser uma mobilização social, mas por ser algo que partiu da comunidade. Então, nós precisamos estimular que as pessoas se emancipem como cidadãos aqui no município, que as pessoas acreditem na força do coletivo, que não fique nessa coisa sempre dependente de prefeitura, sempre esperando que a prefeitura encabece as coisas, sempre esperando que a prefeitura comece, que dê os primeiros passos. Então, a gente tem força para isso, a gente tem condição de realizar com parcerias. Nós tivemos parceria, por exemplo, ontem, do Corpo de Bombeiros, trouxe um caminhão, fez a alegria da criançada, veio com o caminhão cheio de água, jogou água nas crianças lá, tudo, as crianças saíram, mas assim, radiante alegria. Teve a participação da fanfarra da Escola Tiradentes de Pouso Alegre, que foi linda, foi muito bonita. A Polícia Militar de Pouso Alegre mandou algumas viaturas também para cá. A Polícia Militar do Meio Ambiente, que trouxe alguns exemplares dos animais empalhados, né, dos animais que são apreendidos aí, que eles conseguem pegar, que ainda não estão em estágio avançado de decomposição, eles fazem esse trabalho de empalhamento para que as crianças conheçam, é uma parte do trabalho pedagógico, do trabalho educativo da Polícia Ambiental. Então, é muito bonito de ver as ações sociais acontecendo e tendo por iniciativa pessoas da sociedade. Então, é um resultado da mobilização conjunta da comunidade de Silvanópolis, principalmente, dos comerciantes, de todas as pessoas sensíveis, todas as pessoas simpáticas à causa. E para não esquecer de agradecer pontualmente, eu quero fazer o agradecimento todo em nome da Cláudia e do Cid, que são os idealizadores, né, que estão já no 3º ano dessa ação maravilhosa. É uma ação que já vem de muitos anos, que outras pessoas já fizeram, outras pessoas já realizaram, mas eu achei bonito porque agora a festa não tem cara de um, cara de outro, não é para ter a cara do Cid e da Cláudia, não é para ser a festa do Cid e da Cláudia, é para ser a festa das crianças de Silvanópolis. Então, eu sou muito grato a eles, eu fiz o agradecimento ontem pelo acolhimento, pela oportunidade que eles nos dão. Todo mundo, conforme eu falei, fazendo a sua parte, todo mundo colaborou para que as crianças saíssem de lá muito felizes. É lógico que algumas coisas acabaram acontecendo lá, eu vi até que houve reclamações no Facebook, algumas pessoas reclamaram, falaram que algumas crianças não puderam brincar, que tinha gente controlando, mas assim, é o tipo de coisa que a gente precisa entender também, se colocar no lugar do outro, porque às vezes a criança quer brincar no momento que estão crianças menores brincando, criança maior não tem condição de você colocar no mesmo brinquedo com uma criança pequena. Então, às vezes, como o pai e a mãe não estavam ali fazendo a supervisão de perto, não estavam acompanhando, eles acham que a criança foi maltratada, que a criança foi relegada ali, que foi impedida de acessar o brinquedo, impedida. Nenhuma criança foi impedida de nada, tanto é que foi feita conferência várias vezes. Era para ser um brinquedo por criança, por fim cada criança recebeu até mais, porque tinha mais brinquedo do que criança para receber. Então, todas as crianças receberam muito mais do que só um saquinho surpresa, muito mais do que só um pãozinho lá com salsicha, que é um cachorro-quente. Então, tinha muita coisa, tinha pipoca, algodão doce, cachorro-quente, picolé, refrigerante, à vontade para todo mundo, não só para as crianças, para os adultos também. Então, eu acho que isso demonstra e mostra para nós que a força da comunidade é muito grande, que a nossa sociedade é muito forte, que as pessoas de Silvanópolis são muito solidárias, que o povo, quando se une, faz a diferença e faz tudo acontecer. Então, um agradecimento à equipe em nome da Câmara, mas nós vamos mandar aí uma moção de aplauso, que eu já vi aqui só pela reação de todo mundo, já vi que está todo mundo de acordo e tenho certeza que eles vão ficar felizes com esse reconhecimento. E a outra coisa que eu gostaria de falar é em relação à indicação, né, da vereadora Regiane, é uma indicação muito pertinente, advinda de uma reclamação muito pertinente, também muito relevante, que é a indicação do munícipe, do Pedro,
que tratou sobre o caso da iluminação precária lá na rua Monsenhor Otaviano, que muito bem complementado pela vereadora Giovana, é caso de várias outras ruas, de várias outras vias do nosso município. Então, aqui em Silvanópolis, nós temos muitos lugares, na zona urbana e na zona rural, onde tem também cobrança de iluminação pública em alguns trechos, em que a iluminação é extremamente precária. Isso demonstra, né, denota uma falta de segurança muito grande da nossa comunidade. Então, eu acho que a falta de iluminação adequada, a falta de condições de infraestrutura próprias para que as pessoas residam naqueles lugares com segurança, traz para nós uma preocupação e precisa ser uma atualização ser feita, porque até quero fazer menção ao que aconteceu no ano passado aqui. No ano passado, nós tivemos a substituição de quase 200 lâmpadas, quase 200 postes receberam iluminação por LED, e a gente vê a diferença. O tempo de manutenção se tornou muito mais longo nesses postes. Eu falo isso porque eu vejo as ruas. Antes, essas mesmas ruas tinham substituições periódicas, ali a cada 2, 3 meses, precisava trocar a lâmpada de vapor de mercúrio ou de sódio, que a lâmpada de vapor de mercúrio são essas que são brancas, as de sódio, as vermelhas. Então, essas duas lâmpadas, além delas consumirem muito mais, de gastarem muito mais energia, de serem muito mais caras para manutenção, elas ainda têm um prazo de vida, né, um prazo de durabilidade muito menor. Então, a lâmpada de LED melhora a eficiência e melhora a durabilidade. Então, quer dizer, uma dupla vantagem, né? É um incentivo e tanto para a prefeitura fazer essa substituição. E, aproveitando o gancho, eu sei que já falamos sobre isso aqui, mas nunca é tarde para recordar, né, para lembrar, para memorar tudo isso, é que nós, por meio do orçamento impositivo, os vereadores que estavam aqui no ano passado, fizeram uma reserva no orçamento para a destinação do recurso que a Câmara tem direito de indicar dentro do orçamento municipal para a substituição de mais lâmpadas. Então, quer dizer, foram mais de R$190 mil reservados para a substituição de mais lâmpadas, porque a gente sabe que para trocar o braço, não é só trocar a lâmpada por LED, a gente precisa fazer a alteração da parte elétrica ali também, não é só trocar. Se fosse só trocar a lâmpada, estava fácil, mas tem que fazer a substituição daquele braço, é tudo diferente, a estrutura é diferente. Então, nós esperamos que a Prefeitura execute isso até dezembro, que é o prazo final, né, até 31 de dezembro eles precisam executar. Pela informação que eu tive com a Melissa, que é a diretora de Planejamento Urbano, pela informação que eu tive com a Melissa, nós vamos fazer essa substituição, o município vai fazer essa substituição muito em breve, porque eles estavam fazendo até inscrição na ata de registro de preço, então já tinha uma ata aberta que eles estavam procurando em outros municípios, e aí viram algumas atas que eram adequadas para a nossa necessidade aqui, e vão fazer essa adequação para que a gente consiga atender isso o mais rápido possível, porque é questão de segurança pública, é questão de segurança da nossa comunidade, e principalmente nesses pontos em que tem bastante circulação de pessoas. A gente vê aquela rua, por exemplo, ali, a rua Gustavo Corrêa Beraldo Filho, a rua Vitor Coutinho, são ruas que agora, principalmente com aquela avenida nova, aumentou muito o tráfego de veículos, né? Nós temos o vereador Zé Renato aqui, residente naquela rua. A gente sabe como que aumentou o volume, o tráfego de veículos lá. Não estou falando só de caminhões pesados, não, estou falando de veículos no geral. Então, aumentou muito o tráfego de veículos lá, e as ruas escuras. Quando apaga 1, 2 postes, dá a impressão que você está na roça, de tão escuro que está, porque é um poste aqui, outro lá, e os postes já são mais fracos mesmo, essas lâmpadas já são mais fracas. Aí, quando apaga, fica aquele breu. Aqui no centro tem vários lugares ainda para serem substituídos, lá no morro tem várias ruas, priorizaram algumas ruas, né? Algumas ruas só, mas você vê ali no loteamento Jardim São José, ainda não foi substituído nenhum. Então, precisa de uma substituição mais ampla, e isso vai trazer benefícios, isso vai trazer economia a longo prazo. Pode ser que no primeiro momento pareça ser caro, né, pareça muito oneroso para a prefeitura, mas a longo prazo isso compensa, porque a Luz Forte, que é a empresa prestadora de serviços de iluminação pública aqui no município, passa a vir muito menos vezes, passa a vir muito menos aqui para fazer essas manutenções, que com essas lâmpadas vermelhas, aí, essas lâmpadas brancas antigas, essas manutenções são muito mais recorrentes, né, são muito mais frequentes. Então, eu espero
de verdade que a gente logre êxito, assim como foi no ano passado, né? A gente teve sucesso na substituição das lâmpadas, que foi feita, salvo engano, no mês de agosto ou setembro. Esse ano nós já vencemos esse período aí, gostaria que já tivesse sido trocado, né? Ano passado teve um estímulo maior, porque era eleição, né? Mas eu gostaria que esse ano também fosse tratado esse assunto como se fosse ano eleitoral. Que a gente visse essa necessidade das pessoas como se fosse ano eleitoral mesmo. E é isso, eu agradeço a todos pelo tempo e vamos agradecer e homenagear as pessoas que fizeram acontecer o evento na data de ontem. Obrigado. Obrigado, vereador João Guilherme. Passo a palavra agora à vereadora Degiane. Mais uma vez, obrigado, boa noite a todos, né? Obrigado pela presença. O meu vai ser bem rápido. Eu gostaria de agradecer aqui o secretário Drey, é um pedido que eu fiz para ele, de uma moradora da Primavera, que chegou até mim, falou sobre a questão do meio-fio perto da casa dela, que estava muito quebrado e foi arrumado. E também tinha um buraco bem grande na rua também, que eles foram lá e também já arrumaram. E até eu fui na casa dessa munícipe para me conversar com ela, mas eu não encontrei com ela para falar para ela que foi realizado o que ela pediu. E, então, gostaria muito de agradecer ao secretário Drey e também pautar aqui sobre a questão da lâmpada LED, que o vereador João Guilherme está comentando, e todos os demais vereadores, a preocupação que eu também falei, que eu também já fui, teve moradores da mesma rua que já chegou até mim, já me pediu. E, como eu falei em outra reunião, faz poucos dias, conversando com o Lúcio, com o prefeito, há poucos dias, ele me falou que vai ser em média de R$400 mil, mais ou menos, que vai ser investido em lâmpadas LEDs. Até é uma indicação da Câmara de Vereadores, né? E ele está providenciando isso. Então, vai ser realizado umas trocas de lâmpadas LEDs no município com esse valor. É isso. E agradecer ele também por estar nos atendendo. Obrigada. Obrigada, vereadora Degiane. Gostaria de agradecer a Aline por estar aqui, Aline, por ter assistido nossa reunião. Seja bem-vinda outras vezes, tá bom? Você gostaria de dar alguma palavra, falar alguma coisa? Não? Mas muito obrigada, viu? Por você ter ficado aqui conosco, né? Ter nos acompanhado e sempre que possível as portas estão abertas para você, tá bom? Algum outro vereador gostaria de fazer uso da tribuna? Não? Podemos encerrar? Não havendo mais nada a se tratar, nessa sessão, declaro encerrada a 33ª sessão ordinária. Agora que são 19h14, dou por encerrados os trabalhos. Boa noite a todos.